Faz nada. Não sabia. Mas a gente sabe o que é necessário. Mas as injustiças são. Quando nos tocam à porta são horríveis, mas quando é dos outros custa um bocadinho menos, não é, Inês? Pois é. Uma coisa é quando as coisas nos tocam, pronto, pôr-nos na pele dos outros não é fácil. Não é fácil, mas de facto há muita gente, nós ficamos muito chateados com uma injustiça dessas, mas há gente a viver coisas muito mais sérias. Sim, comparar dois pneus e um vidro de um carro, que é muito chato, não é? O vosso carro, Suzete, foi assim abençoado com uma prenda daquelas prenda. que não lembra a ninguém. Mas nós temos estado a conversar com pessoas que perderam bem mais. Sabes, quando agora falaste da injustiça nos tocar, é que a nossa relação, a nossa ideia de injustiça às vezes é muito egoísta, porque nós queremos que a justiça seja feita nas coisas que nos dizem respeito a nós. E depois relativizamos muito as coisas que estão em uma dimensão enorme e muito importante, e toda a gente se move em relação àquilo. E às vezes, em relação a pessoas, a seres humanos idênticos a nós, com histórias de vida, com família, as coisas são passadas com um número. São 6 milhões de refugiados, o que é isso? Não é? E preocupamos-nos às vezes com edifícios, com... Tudo tem cabimento, porque temos que nos preocupar uns com os outros, que é aquilo que nos cerca. Mas esta questão da injustiça provocada a outras pessoas, se fosse no nosso país, se fosse na nossa família, nós íamos ter mais atenção, íamos ser muito mais ativos. Há uns anos atrás nós começamos a orar de forma intencional. Nisha, tu estás mais ou menos na gênese disso, sobre um povo não alcançado, sobre pessoas que nos são alheias, que desconhecemos e que queríamos investir sem saber nem muito bem nem muito mal. Acho que foi um sentimento interior que o Espírito de Deus, acreditamos, e hoje vemos fruto disso, que nos impelia para orar por povos desconhecidos, e hoje de repente, pronto, de uma forma gira, o Senhor parece que abre aqui uma série de portas e oportunidades de trabalho. Pronto, felizmente Deus tem partilhado esse peso connosco e como igreja já há alguns anos, e isso levou-nos a procurar estar sensíveis, a pesquisar, a orar, a ir planeando algumas coisas, ir pondo algum dinheiro de parte até nas nossas sementes missionárias, no nosso projeto anual, a pensar na possibilidade de um dia Deus usar-nos para abençoar um povo que ainda não o conheça, precisa de conhecê-lo, precisa de alguém que partilhe o amor de Deus com eles. E pronto, e poder servi-los, ajudá-los nas suas necessidades. Temos tido já vários contactos com vários povos, nomeadamente os sarauís no deserto do Saara, o povo que era do Saara Ocidental, que agora vivem refugiados no deserto, Em Argélia? em terreno argelino, sim, porque Marrocos tomou conta do seu território. E agora, entretanto, surgiu-nos este... Tivemos também muito contato com sírios. Sim. Acolhemos uma família. Deixa-me só dizer isto, nós oramos por um povo não alcançado, a pensar em pessoas distantes. E nós tivemos pessoas na nossa porta de culturas, de países que nós não pensamos, não é? Aquela ideia de missões, de ter que alguém ir junto de outros, parece que foi invertida. Foram eles que, fruto da vida, não é? Que é mesmo assim, de repente estão à nossa porta, a bater à porta e a pedir ajuda. Pois, se formos ainda mais atrás, de facto, eu sou do tempo em que orávamos pelas pessoas que estavam lá para trás da chamada cortina de ferro, em países fechados para o Evangelho. A janela 1040, lembras-te? Também, que ainda continua a ser uma referência importante,
mas a ideia era muito que Deus abrisse portas para pessoas que conseguissem lá entrar. E, entretanto, Deus parece que está a usar a realidade e a fazer essas pessoas estarem perto de nós, por onde quer que estejamos. Há cristãos, nos países cristãos, estas pessoas estão a chegar, ou nos países com cristãos, estas pessoas estão a chegar, e são nossos vizinhos, são nossos... alguns colegas de escola, para filhos nossos, para colegas de trabalho. Pronto, é gente que está muito próximo agora e que agora precisamos de outra sensibilidade. Já não é para pensar em viagens, é para pensar em cruzar outro tipo de fronteiras, que às vezes, se calhar, são mais difíceis. Mas eles estão na nossa, eles entraram na nossa fronteira, e há um movimento, queiramos quer não saem se calhar em cabeça de cartaz no telejornal, mas de pessoas a dizerem: então, mas esta gente, né, normalmente falam assim, não é de cá, nunca descontou cá, porque é que se há necessidades entre os portugueses, porque é que estamos a usar os se há recursos... tantos sem abrigo, porque é que estamos a ajudar usar os pessoas recursos para pessoas refugiadas ou estrangeiros, não é? Porque é que eles têm direito a uma casa e eu não? Sabes que eu assisto muitas vezes na loja social e é verdade que há muitas necessidades em Portugal e temos que cuidar de todos. Mas isto é uma coisa que nos ultrapassa. Nós vivemos numa aldeia agora, não é? O mundo é um pequenino bairro. Estas pessoas que estão a chegar de países tão distantes pertencem-nos, são nossas. Até nós, como portugueses, devíamos ter um bocadinho de sensibilidade, que há portugueses espalhados pelo mundo inteiro. E muitos até contam histórias, às vezes, de falta de serem tratados de uma forma digna. Nós devíamos ter um bocadinho de bom senso em acolher estas pessoas. É verdade que o dinheiro que estas pessoas estão a receber, ou este apoio, são verbas atribuídas especificamente para eles, não estão a ser retiradas de outros apoios sociais ou de outras estruturas que já estão organizadas. Mas todas estas pessoas a quem está a ser dada esta oportunidade de se integrarem em Portugal e que estão a fazê-lo, elas já estão a produzir alguma coisa para o nosso país. Eles procuram trabalho, procuram casa. Há pessoas que estão a vir com formação superior, pessoas que estão a escolher de alguma maneira o nosso país para recomeçar a vida deles. E eu acho que nós devemos olhar para estas pessoas com o valor que elas têm. Elas são preciosas, são muito valiosas e nós temos espaço para ajudar toda a gente. É como na família, não é? Só porque um filho está doente não quer dizer que não cuidamos do avô que é mais idoso, não é? Há espaço para tudo, há espaço para ajudarmos todos. É mais fácil culpabilizarmos alguém e não fazermos nada do que percebermos qual é a nossa responsabilidade. É com os sem-abrigo, é com os refugiados, é com as pessoas que vivem sozinhas e isoladas, porque vai haver na nossa sensibilidade espaço para ajudar todos, se nós estivermos disponíveis a fazer isso. Pois há aqui fatores políticos que são interessantes. Por exemplo, soube esta semana que o Canadá está a abrir as portas de imigração para receber 1 milhão de estrangeiros, porque precisam de mão de obra. Ou seja, um país daquela dimensão e as pessoas a ficarem com idosos, etc. Então precisam de mão de obra. Então isto é um movimento que é desejado. No caso dos refugiados, estourou uma guerra na minha terra, tive que correr com aquilo que era possível, e o professor Marcelo fala disto: se tu tivesses que fugir com uma mochila, o que é que tu colocavas na tua mochila? Não é? É uma pergunta interessante a fazer, de forma honesta e genuína. E o que é que nós fazemos? Lembro do Ed René Kivitz escrever uma paráfrase da parábola do bom samaritano, e contextualizada, não é? Se em vez de ser um judeu que estava a ser apoiado por um samaritano, não é? Um judeu que foi assaltado, se é um português ou um americano e vem um árabe, um muçulmano, alguém que não tem nada a ver com esta cultura, não é? Precisamos de olhar para o mundo, se calhar, com um olhar menos elitista ou individual e mais humano.
Pois, se por um lado a questão das nacionalidades é importante, fronteiras, as famílias, casas, não vivemos todos em comunidade, à mistura, a privacidade é importante, por um lado. Por outro lado, não podemos esquecer que somos todos feitos da mesma massa. Temos todos o mesmo valor para Deus. Nascemos todos... E para a Carta de Direitos do Homem. Também, sim, ainda que às vezes o que está na letra e a prática são coisas diferentes às vezes, mas nascemos todos nus. Há um texto bíblico que pergunta: o que é que tu tens que não tenhas recebido? Por isso, para mim, ajuda-me a pensar aquilo que também a Bíblia refere. O próprio Jesus disse: a maneira como queres ser tratado, trata os outros. E isto ajuda-nos, se nós pensarmos qual é a maneira como eu gostava de ser tratado, qual é a maneira que então vou tratar o A, o B, o C, independentemente de quem ele seja, porque era eu, se fosse eu naquele lugar. E de facto nenhum de nós está livre de nos acontecer o que aconteceu a estas pessoas que tiveram que fugir dos seus países. Sim, há 40, 50 anos eram os portugueses a fugir de um regime que os oprimia. Não é? Não é uma história assim tão longínqua. Não, se pensares, por exemplo, na Venezuela, que as pessoas viviam de uma maneira muito confortável e devido ao regime, num espaço de 15, 20 anos, as pessoas tiveram que fugir com fome, com dificuldades, perderam a sua capacidade de poder cuidar das suas próprias famílias. E é verdade, vivemos... A nossa vida é muito, muito frágil. Vivemos numa sociedade frágil. Se calhar em Portugal não temos um regime autoritário, mas há uma certa, às vezes, até desconsideração do valor da pessoa. Vemos isso nos contratos de trabalho, nos salários. Não estamos de todo livres de que o nosso futuro esteja de repente na mão de outras pessoas. Não é? Que alguém cuide da nossa... Não está, não é? Mas pensamos isso muitas vezes. Achamos que estamos no controle das coisas. O Bruno está aqui a fazer o papel do diabo, a perguntar se isto não é um movimento religioso em que, por exemplo, muçulmanos estão a querer vir invadir de forma não bélica e dominar a Europa, por exemplo. Olha, eu tenho muita dificuldade em perder tempo a pensar dessa forma, nessas coisas, a responder que é tal coisa. Ponhamo-nos no papel de quem nós estamos a lidar com pessoas, na sua grande maioria, que preferia de todo estar no seu país. E que são vítimas também realmente destes jogos de poderes, não é? Eles não estão a... Se calhar a religião para eles ainda é uma coisa um bocadinho mais difícil, porque no fundo o lugar que devia ser a sua casa, a sua proteção, a sua cultura, foi posta em causa, a sua segurança, a sua vida, a vida da sua família. De todo não me parece que esse seja uma grande movimento de conspiração e de tomada de poder. Acho que esta conspiração de que eu não sou responsável pelo outro é muito mais assustadora de qualquer movimento que pudesse ser uma infiltração ou de uma religião ou de poderes. É tão contrária às genes de Deus, não é? Sim, e quando começamos a relacionar-nos com estas pessoas, a minha experiência é que são pessoas, pronto, têm as suas convicções, obviamente, mas são pessoas, e são pessoas que se podem tornar nossos amigos, e nós podemos ser seus amigos. E nós temos, aliás, a primeira família que recebemos da Síria, eles, como muitos outros refugiados que vieram para Portugal,
têm contactos com outros que estão noutros países da Europa e são muito incentivados a ir porque noutros Sítios onde tem lugares. melhores condições. Exato. E alguns até têm familiares lá, não são só amigos. Estes também sentiram essa pressão e eles disseram: nós escolhemos ficar cá porque vos conhecemos a vocês. Porque preferimos estar num país onde temos bons amigos do que ir para um outro país onde até pudéssemos ter melhores condições materiais, mas não teríamos isto. Então, são pessoas, independentemente da religião que tenham ou não, mais praticantes, menos praticantes, que isso também é outra questão. Como em qualquer religião, há os nominais e os mais praticantes, e depois há os radicais. Em qualquer religião, volto a frisar. Entre aqueles considerados muçulmanos, temos visto gente com muita abertura até também para analisar a Bíblia e outras perspectivas, e não há que a intenção não é converter para esta ou para aquela religião, a intenção é convivermos. Não, mas espera aí, tu falaste em radicais, mas há radicais mais soft e mais light. O que dizer aqueles irmãos que dizem que não, nós vamos investir, mas só se eles converterem, só se eles vierem à igreja. Nós vamos apoiá-los e ajudar económica, socialmente, só se... Pois. Mas tínhamos que converter muitas pessoas primeiro, que já estão dentro da casa, não é? E o João está a dizer que os filhos dessas pessoas que não se converteram, algumas dessas pessoas que não se converteram Os nossos próprios. Os nossos próprios. que não se converteram, temos que os pôr fora de casa. Quer dizer, aquele clamor de Deus desde Gênesis, não é? A dizer ao estrangeiro acolhe, ao forasteiro acolhe, ao que está a fugir acolhe, guarda, protege, cuida. E isso tem de facto algo que de bênção, mas não o fazemos por bênção, fazemos pelo mover, achamos nós, de algo que é superior a nós, que nos impele a largar as estacas da nossa tenda e poder caber lá mais algumas pessoas. Pois, eu volto sempre àquela questão: e se fosse eu? Isso ajuda-nos a posicionar-nos melhor, a recentrar-nos, porque é fácil pensar nos nossos interesses primeiro e ignorar os dos outros. Mas quando penso, e se fosse eu? Se fosse eu que tivesse muita necessidade numa zona do mundo em que as pessoas não pensassem como eu em termos religiosos, eu gostava que me obrigassem a mudar para poder ter pão. Quer dizer, e realmente basicamente é isso que é preciso fazer, é sermos mais humanos para os outros, é acolhermos, é aceitarmos. Estas pessoas, precisamos lembrar que estão numa fase também de uma necessidade que é temporária. Transitória. Exatamente. Pronto. Há na vida, há no mundo necessidades que duram. Há pessoas que vão ser dependentes para a vida. A enfermidade, por exemplo. Por exemplo. Limitações que obrigam a isso. Há outras necessidades que são temporárias. Há também quem faça das temporárias e as estique para torná-las. Pronto, e isso. Pronto, estamos a falar de gente que quer depender de subsídios, quer depender de assistencialismo. Nesta realidade, obviamente, também há de haver gente que se encoste um pouco mais. Mas a maior são parte. Pessoas. Ora bem, são pessoas. Mas a maior parte daquelas que eu conheço, pelo menos, eu vejo que eles querem até não ser pesados. Eu convidei dois refugiados que temos aqui connosco, um da Síria, outro do Irão. Já os convidei várias vezes para ir à minha casa, ainda só consegui levá-los uma vez, porque eles querem, dizem, mas não é preciso, não quero ser pesado, não quero.
É gente que eu quero é ter trabalho. Eu, tendo trabalho, eu depois consigo endireitar a vida. Então, nós só precisamos de estar perto dessas pessoas e tentar ser facilitadores de contactos, de mostrar, mostrar as oportunidades, porque eles não conhecem a língua, não conhecem uma série de... O sistema. Ora bem, e qualquer um de nós, qualquer português, qualquer cidadão que esteja em Portugal, que já conheça um pouco, pode ajudar outro a conhecer um pouco também, a facilitar, e assim as pessoas caminham para a autonomização. Sermos a família mais próxima destas pessoas, não é? Nesta fase de integração, não é? Ter algum suporte para elas. O que me impressiona também, na maioria, é a preocupação e o cuidado com quem ainda lá está, não é? Família e amigos. O peso que eles têm numa sociedade de descartar, por exemplo, os idosos, de descartar pessoas com dificuldades cá, não é? Eles têm um apego e um desejo muito grande de cuidar de quem está ainda. Eu acho que nisto nós temos muito que aprender com eles. O valor da família, dos relacionamentos, do sentar, de conversar, de cuidar do outro. Muitas vezes nós conseguimos oferecer-lhes alguma coisa e eles têm a preocupação de sempre dividir com todos. Eu acho que nós temos muito para aprender com eles. Eu acho que essa é a nossa bênção, é que nós podemos crescer e aprender com eles. No cuidado, no olhar na cara, de conversar, de ter tempo, porque nós nunca temos tempo para nada. Nós não, eu. Mas eles têm tempo para estar sentados, para conversar, para abrir o coração. Diz, Bruno. O Bruno está a falar daquela guetização que acontece, por exemplo, em França, e acha que isto é, em parte, culpa da sociedade, dos políticos e não só, e de cada pessoa que não inclui, que não acolhe, que não envolve, que os coloca num gueto, num bairro. Mas são os refugiados que ficam. E ajudamos, mas os refugiados fiquem naquele cantinho. Pois é assim, há várias opções para lidar com isto. Uma é criar um centro de apoio a refugiados, acolhimento a refugiados, metê-los lá todos e tal. Outra coisa é misturá-los o mais possível. Eu acho que essa é a melhor opção. Quanto mais misturados eles estiverem com os que residem atualmente em Portugal, ou em cada país, mais fácil é a integração e também se evitam quaisquer tendências para a guetização do que se estava a falar. Claro, é como os bairros sociais. Exatamente. Que já Estamos a chegar existem. à conclusão que não resultou. Ora bem, se as pessoas já têm certas tendências, juntam-se com outras que também têm tendências que não sejam boas, não vai dar bom resultado. Aqui neste caso não é isso que estamos a falar. Estamos a falar é de o facto de estarem todos juntos dificultar a integração, a aculturação que é necessária, porque eles que precisam, disso? Claro. Querem viver num país com uma cultura diferente, precisam disso, precisam de aculturar-se, não deixando a sua, mas precisam de acrescentar uma outra cultura. E isso é muito mais fácil quando estão em contacto com os locais. Crianças em contacto com outras crianças aprendem a língua muito mais facilmente, levam-na também a para dentro de casa, para os pais depois também serem mais incentivados a aprender, e facilita, acelera o processo de integração no país. Eu acho que nós podemos facilitar muito isto com coisas muito simples, como convidá-los para uma refeição simples, um café, dar-lhes a conhecer o que é um verdadeiro pastel de nata, mostrar-lhes uma vista bonita da nossa cidade. E porque nós gostamos do lugar onde vivemos e que damos valor às nossas coisas, vamos dizer assim, partilhá-las com os outros não nos vai tornar mais pobres, não é? Antes pelo contrário. Não é? E eu acho que é importante nós
não termos nós mesmos não termos esta reação de vamos tratá-los diferentes porque são refugiados ou porque precisam muito da nossa ajuda. Não, estamos a caminhar juntos. Nós temos umas dificuldades, eles têm outras. Podemos juntos desfrutar de um café, de um chá, de um passeio, de uma conversa. E eu acho que é isso que vai fazer a grande diferença, porque temos a fama de sermos muito hospitaleiros. Então devemos também dar jus a essa fama e sermos verdadeiramente, não é? Quando eles entram na igreja, quando não é? Quando estamos juntos, quando nos cruzamos, e nós cruzamos-nos com estas pessoas diferentes em todo o lado, no autocarro, na loja, no centro comercial. Porque é que vamos estar a olhar para eles de uma maneira diferente? Somos vizinhos na mesma comunidade. Entretanto, eu estava aqui a ouvir, mas estava a ir um bocado atrás ao ponto que estávamos a falar há bocado da preocupação deles com os outros que ainda estão a sofrer onde está. Há uma família que está na zona do Porto, pediram-nos ajuda para os apoiar, uma família da Síria, curdos, mãe, pai, 4 filhos. Com muitas dificuldades de integração, já cá estão há 4 anos e só começou, o marido é o único que começou a trabalhar há cerca de um mês apenas, mas uma grande preocupação dela era com a irmã que ainda não teve hipótese de ser ajudada e que saiu já da Síria, está na Turquia, em Istambul, com 3 filhos, o mais velho tem 4 anos, e que já pediram apoio, proteção internacional e estão há 4 anos sem qualquer resposta, e algumas vezes estão na casa de alguém conhecido, outras vezes andam a viver nas ruas com estas crianças. E ela diz, por favor, o que é que podem fazer, o que é que podem ajudar nesta situação. É muito difícil lá. A minha irmã ouve dizer, vai para a Síria, mas na Síria ela diz, eles cortam a cabeça, é sempre bum, bum, bum. E é complicado ouvir este tipo de coisas.